Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 8 horas e 51 minutos. E hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Penal News. A gente já recebe aqui no estúdio Bruno Calado, advogado criminalista, que trouxe um tema também que, olha, chamou a atenção da gente à época. E à época a gente bateu bastante nessa tecla também, né? Comentou bastante a questão do julgamento do caso da Boate Kiss, né? E embora todo esse julgamento tenha chegado ao final, e a gente mostrou aqui que não foi um julgamento muito satisfatório, principalmente para as vítimas, mas pelo menos ele tinha chegado ao final. Eu acho que é quando, né, Bruno, quando os entes queridos de fato podem enterrar os mortos, né? Depois que tudo isso chega ao final. Mas aí vem à tona de novo, o julgamento foi cancelado. Explica pra gente por que isso aconteceu. Bom dia para você. Oi, Já vamos direto ao ponto, assim. É verdade. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais um prazer imenso, mais uma terça aqui com todos vocês. É importante, antes de tudo, a gente dar uma relembrada, né, Paulane? Você que já introduziu aí de uma forma excepcional esse caso que parece que era ontem que estávamos aqui debatendo sobre ele, mas já faz 8 meses, foi em dezembro, isso tudo já. De 1º a dia 10 de dezembro. Eu, quando estava dando uma olhada aqui para relembrar a situação, do dia 1 ao dia 10 de dezembro, o caso foi para julgamento em 2021. Num instante passa o tempo, 8 meses já passaram. Né? E estamos aqui agora trazendo esse caso mais uma vez à tona, um caso emblemático que chocou todo o país. É um caso que vitimou 242 pessoas no incêndio na Boate Kiss, né? Um caso que condenou, nesse júri dia 10 de dezembro de 2021, condenou 4 réus, né? Elissandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha, 2 proprietários da boate, o músico e o produtor da banda. Numa pena de 22 anos o primeiro, 19 anos e 6 meses o segundo, né? O Mauro Hoffman, o segundo dono. O Marcelo e o Luciano, ambos da banda, pegaram 18 anos de prisão, saíram de lá condenados. Né? Foi um caso, como eu disse, que chocou toda a sociedade. 10 dias de julgamento, né? Julgamento pesadíssimo, muito cauteloso. Quantas pessoas ouvidas? Foram mais de 30 pessoas ouvidas. Mais de 30 pessoas ouvidas. E essa demora, porque eles exploravam demais testemunhas, declarantes, vítimas. Né? Tiveram vítimas vivas, lógico, obviamente, depuseram lá no julgamento, os próprios réus também. Então, indagações por parte da acusação, indagações por parte da defesa, indagações por parte do próprio magistrado, fizeram com que o julgamento transcorresse por esses 10 dias. Né? E aí, esse julgamento chegou a essa única conclusão, a condenação desses 4 réus, né? E agora, Paulane, houve a anulação desse julgamento. Né? Nessa última quarta-feira, dia 3, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento no caso da Boate Kiss. Isso, claro, baseado em alguns fatos. Quais os fatos? Quando da condenação do júri, em 10 de dezembro de 2021, a defesa entra com recursos para anular o julgamento. Né? Baseado em quê, Bruno? Esses recursos que as defesas entraram, eu digo as defesas porque foram 4 réus, então cada defesa arguindo uma nulidade, são baseados nessas nulidades. Foram mais de 19 nulidades. Não todas elas foram acatadas, mas algumas delas foram sim acatadas pela primeira Câmara do Tribunal de Justiça. A primeira Câmara porque é a Câmara que julgou a anulação. São 3 desembargadores, por 2 votos a 1, votaram pela anulação do júri. Certo? Dentre as nulidades envolvidas, Paulane, nós temos como exemplo aqui, por exemplo, o sorteio dos jurados. O sorteio dos jurados ele deve acontecer de forma una, em um único dia. E nesse caso foi feito o sorteio em 3 dias. 3 dias para fazer o sorteio dos jurados. Certo? 3 ocasiões. Indagações do juiz Orlando Facchini aos jurados, que não estava compondo o processo, informações fora do processo. Conversas, e aí a nulidade mais impactante, mais polêmica, desculpe, mais polêmica desse julgamento, dessa decisão que anulou o júri, que foram conversas que o juiz Orlando Facchini teve com os jurados, almoços, jantares, né? E isso não pode, isso é vedado. Mas aí o juiz Orlando Facchini emitiu uma nota dizendo que em 10 dias de julgamento, né, em trabalhos bastante exaustivos, e o juiz queria conversar em almoço, em jantar,
conversas espontâneas, não ligadas ao julgamento, que isso é totalmente vedado. Mas aí também foi alvo de nulidade, essas conversas que o juiz teve, sem a presença de membros do Ministério Público e membros da defesa. Então não se sabia o que estava sendo conversado ali. Muito embora ele alegue que estava conversando sobre assuntos outros, não se sabia, não tinha membros do Ministério Público, não tinha membros da defesa. Né? Outra situação, não sei se você se recorda, não sei se vocês se recordam, que foi usada uma maquete em 3D, muito bem feita, inclusive, né, pelo Ministério Público, mostrando o interior da boate, de uma maneira digital, de uma maneira perfeita, sim, inclusive, mostrando o interior da boate, onde aconteceu o incêndio, onde era o bar, onde era a saída de emergência, como era a entrada, onde se aglomeraram, banheiros onde pessoas morreram asfixiadas dentro, sem conseguir sair. Essa maquete em 3D também foi alvo de nulidade nesse julgamento, nessa decisão, nesse acórdão que anulou o júri, porque a defesa alegou que não teve um tempo, certo? Um tempo eficaz para analisar essa maquete, para debater essa maquete. E as provas acostadas aos autos, principalmente antes do julgamento perante o júri, tem que dar um prazo, né, razoável para que ou a defesa ou a acusação tome conhecimento dessas provas, tome conhecimento desses materiais, livros, provas documentais, a própria maquete 3D, que é o exemplo que trazemos aqui, para que seja debatida lá, seja assegurado a plenitude da defesa, ou então a plenitude da acusação. Né, também. Então, foi um alvo de outra nulidade. Então, essas 4 principais: conversas do juiz com jurados, indagações de questionamentos fora do processo, né, sorteio dos jurados feito em 3 momentos, quando na verdade só podia ter sido em um. Essa maquete 3D, que foi juntada como prova pelo Ministério Público, mas não em tempo eficaz para análise da defesa. Então, foram alvo de nulidades que acarretaram na nulidade do julgamento. Pois é, em alguns dessas séries aí que você citou para a gente, são situações que inclusive colocam em xeque, né, uma das principais premissas da justiça, que é a imparcialidade, né? O fato da justiça realmente, de que a justiça de fato deve ser cega, né? Com certeza. E isso realmente é muito grave, né, Bruno? Isso. Mas e agora, então? O que é que deve acontecer? Quais são as consequências dessa anulação? Olha, Paulana, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ele tinha 3 possibilidades mediante esses recursos. A manutenção da sentença, ou seja, manter a sentença incólume, inalterada, né? Permanecer com aquele julgamento, condenando os réus àquelas penas de 22 anos, de 19 anos e 6 meses, de 18 anos, etc. Qual a outra possibilidade? Reduzir a pena. Não, a pena foi demais, foi exacerbada, vamos reduzir. Eles têm direito ao benefício, eles têm direito a atenuante e tal, então vamos reduzir a pena. Também não ocorreu. A terceira possibilidade, anular o júri. E assim ocorreu, a anulação do júri. Todo aquele julgamento de 10 dias foi anulado com base nessas nulidades. Em outras também, mas que eu trouxe essas 4 como exemplo. Como eu disse, foram interpostas 19 nulidades nesse recurso. Né? Trouxe exemplo de 4 aqui. Que bastava uma delas para anular esse julgamento e assim o julgamento foi anulado. Com essa anulação, Paulane, o povo interpreta que não, o júri foi anulado, os réus foram absolvidos, foram inocentados. Não é assim que acontece. Há um princípio que rege o tribunal do júri chamado princípio da soberania dos vereditos. Né? Então, o que o júri decide não pode ser contrariado pelo Tribunal de Justiça, pelo STJ, pelo STF, seja por qual for tribunal. Certo? O que o júri decide deve ser mantido. E o que o júri decidiu foi mantido. Mas por questões formais do processo, o júri foi anulado. Não havia como o Tribunal de Justiça contrariar a decisão dos réus, uma vez que há a decisão dos jurados, desculpe, uma vez que há soberania dos vereditos. Então o Tribunal de Justiça não podia dizer absolvo os réus. O que ele podia dizer é anulo o julgamento e submeto os réus a novo julgamento. E assim será. O julgamento foi anulado, os réus foram postos em liberdade no mesmo dia. Dia 3, o julgamento foi anulado e no próprio dia 3, às 11 horas da noite, mais ou menos, os réus foram liberados dos presídios. O Elisandro Spoy e o Mauro Hoffman estavam num determinado presídio estadual, o Luciano Bonilha e o Marcelo dos Santos num outro presídio, mas ambos foram liberados naquela noite. Certo? Mas liberados não por terem sido inocentados, mas sim pelo júri ter sido anulado e eles deverão ser submetidos a outro julgamento. Então, aquela novela que durou 10 dias de julgamento deverá ser repetida tão logo.
A novela que, na verdade, durou praticamente 10 anos, não é isso, Bruno? Verdade. Foi em 2013, né? O caso aconteceu em 2013, o julgamento em 2021. Né? Foram 8 anos e poucos meses desde a data do acontecimento. Isso implica em muitos prejuízos, Polânio, porque imagine, a testemunha esquece, é um lapso temporal de 8 anos. Né? O caso esfria, não é verdade? Então, a defesa fica prejudicada, a acusação fica prejudicada, o judiciário como um todo, na presidência do juiz, do magistrado, fica prejudicado, e a sociedade também, que de uma forma ou de outra espera a justiça, não a justiça condenatória, pode ser também a justiça absolutória, mas que a justiça seja feita, e acaba sendo prejudicada também da decorrência desse lapso temporal. Quanto tempo mais a gente deve aguardar para um novo julgamento, então? Olha, Polânio, mediante essa decisão de anulação, eu não sei como corre a celeridade processual lá de Porto Alegre, né, o júri aconteceu em Porto Alegre, eu não sei como deverá ocorrer, mas como é um caso que clama por justiça e a justiça ainda não foi feita de forma a ser transitada e julgado, o caso não encerrou, né, o caso está continuando. Então, tão logo esse júri deverá acontecer, esse novo júri deverá acontecer. Bruno, agora você como advogado, né? Digamos que você fosse advogado desse caso, seria esse o momento então que você iria pegar as gravações do julgamento, ver onde a defesa errou para então estar mais preparada para esse novo julgamento que vai acontecer? É assim mesmo que deve acontecer? Com certeza, Polônia. A defesa, nesse caso da Boate Kiss, ela foi muito bem preparada, muito bem municiada. Eram 4 bancadas de defesa muito afamadas aqui, inclusive, no país, advogados muito bem preparados, robustecidos por conjuntos probatórios. Eu gostei demais das defesas nesse processo. Claro, vai ter um plus agora com a anulação do julgamento, né? Agora eles poderão bater em cima das nulidades com as quais o julgamento foi baseado na anulação. Mas agora, se repetirem a defesa que foi feita anteriormente, com certeza será uma defesa que abarcará a plenitude da defesa do Tribunal do Júri, porque foi uma defesa muito bem elaborada, muito melhor, inclusive, do que a acusação. A defesa se sobressaiu muito melhor da acusação nesse caso do júri. E qual é o impacto que isso traz, então, para os familiares e as vítimas, Bruno, da Boate Kiss, desse caso? Olha, Polane, é um impacto que cai e diverge nos pontos de vista, né? Nós temos aí impactos no judiciário, impactos na acusação, impactos na defesa, impactos em testemunhas, impactos em vítimas, familiares das vítimas. Veja, do ponto de vista do Ministério Público, o Ministério Público lamenta essa decisão, né? Porque trabalhou incisivamente e que para ele a acusação era justa. No ponto de vista para a defesa vibra com a decisão que anulou o júri, porque foi totalmente contrária às provas dos autos, segundo a defesa, né? Para as vítimas, sobreviventes, e para familiares de vítimas, tanto sobreviventes quanto mortas, foi uma injustiça total. Para os réus, mesmo de forma tardia, a justiça está sendo feita, com a comprovação das inocências, né? Então, e para a sociedade clama ainda para que esse julgamento chegue ao fim, né, de uma forma transitada em julgado, ou seja, não tenha mais para onde recorrer, não tenha mais o que fazer. E esse julgamento, de uma vez por todas, o livro seja fechado com um desfecho, seja acusatório, seja absolutório, né, mas que seja que aconteça um desfecho que ainda não aconteceu. Então, desses 8 anos, mais de 9 anos agora, né, 9 anos vai fazer, então vai para 10 anos, efetivamente, desse caso, sem que haja um desfecho. Então, a sociedade clama por esse desfecho, claro, que com pontos de vistas diversos. Eu costumo dizer que todo ponto de vista é visto através de um ponto, né? E os pontos mudam nessa ocasião. É verdade. Bruno, agora a época que você lembrou muito bem, ainda em dezembro, né, quando a gente trouxe esse caso aqui para o TV Mar News, a gente falou muito sobre a participação, ou na verdade, a não participação do Estado como um réu, nesse caso, visto que foi o Estado que deu a permissão para a boate funcionar da forma que estava funcionando. Nesse novo julgamento que vai acontecer, há a possibilidade de haver novos réus ou ele vai ser mantido com o que a gente teve ainda em dezembro? Boa pergunta, Polânio. O julgamento deverá ser mantido com esses 4 réus. Não há um aditamento da denúncia. O Estado, à época, deveria ter sido denunciado na parte da denúncia, na parte inicial do processo. Não houve aditamentos à denúncia, não houve inclusão do Estado como um réu, né, como um responsável por esse crime, por essas mortes, esse morticínio que aconteceu
na Boate Kiss e, na minha opinião, deveria ter sido responsabilizado sim, porque foi ele quem emitiu, né, as licenças para que a boate funcionasse. Então, isentando em parte a responsabilidade dos donos da boate, né, porque se estavam com a licença, se estavam de acordo com o que o Estado exigia, do ponto de vista do Estado. Então, não houve responsabilidade, na minha opinião, dos donos da boate nessa ocasião, diante desse fato, dessa situação. Então, o Estado não deverá ser julgado nessa situação. Os 4 réus serão submetidos a novo julgamento, até porque a denúncia foi mantida, a denúncia é mantida, né, e a denúncia girou em torno desses 4 réus, o júri e o julgamento virou em torno desses 4 réus. Muito bom, Bruno, muito obrigada mais uma vez aqui pela tua participação no nosso programa. Semana que vem tem mais, né? Com certeza, se Deus quiser, Paulane, eu agradeço a você e parabenizo a brilhante apresentação e mando um abraço em todos vocês. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho ainda com mais informações aqui no TV Mar News.